Se você deseja estudar as estrelas, não há lugar melhor para começar do que perto de casa. Afinal, a estrela mais próxima está a apenas 150 milhões de quilômetros de distância, o Sol. Sua presença diária e movimentos previsíveis no céu podem fazer com que pareça um companheiro chato e constante. Mas de perto, é uma tempestade incendiária de plasma turbulento, em erupção com erupções solares brilhantes e manchada por manchas solares mais escuras, sem mencionar que é a única estrela conhecida, até agora, que hospeda um sistema planetário que inclui um mundo habitado. Estima-se que cerca de 200 bilhões de trilhões de estrelas preencham o cosmo conhecido. Mas as estrelas próximas atraem muita atenção dos astrônomos. De alguma forma, estamos naturalmente ligados às coisas que estão próximas para descobrir o que está acontecendo ao lado. Crescemos em um bairro e, à medida que crescemos, expandimos nossa esfera de familiaridade e nos tornamos cada vez maiores. Com esse espírito, vale a pena nos familiarizarmos com o que nos rodeia, examinando as 10 estrelas mais próximas da nossa. Sua cor varia do branco quente ao vermelho frio, desde o dobro da massa do Sol até menos de 10% do seu peso. Alguns deles estão explodindo com sinalizadores poderosos e, como estamos começando a descobrir, alguns hospedam uma variedade de exoplanetas. Então, aqui estão os nossos vizinhos estelares, do mais próximo ao mais distante. Próxima Centauri. Próxima Centauri, a nossa vizinha mais próxima, fica a apenas 4,25 anos-luz de distância. Se a Via Láctea encolhesse até o tamanho da grande ilha do Havaí, então o Sol e Próxima Centauri seriam 2 pontos de luz separados pelo comprimento de um carro. No céu noturno, a estrela se esconde dentro da enorme constelação de Centauro. Apesar de sua proximidade com a Terra, Próxima Centauri brilha muito fracamente para ser vista a olho nu. Ela habita apenas o céu do hemisfério sul, o que significa que os observadores das estrelas do norte estão sem sorte. Pequena e tênue, Próxima Centauri é uma anã vermelha, o tipo de estrela mais comum na Via Láctea. Emite menos energia que o Sol e é menor. Mede cerca de 1/7 da largura do Sol e cerca de 1/8 da massa. É também uma estrela luminosa, um tipo de estrela variável que pode brilhar de forma imprevisível e violenta por curtos períodos de tempo, às vezes tão breves quanto 1 minuto. Essas explosões brilhantes significam que é improvável que hospede um mundo habitável. Até agora os astrônomos confirmaram um planeta em sua órbita, Próxima Bezinho, descoberto em 2016 e confirmado em 2020. É um mundo rochoso cerca de 7% mais massivo que a Terra. Ele orbita na zona habitável, a distância certa de uma estrela para que sua superfície suporte água líquida. Mas isso não significa que o planeta seja habitável. Em 2018, a estrela lançou uma poderosa explosão eletromagnética. Se tais explosões fossem comuns no passado, poderia ter destruído qualquer coisa viva, bem como qualquer atmosfera no planeta. O planeta candidato próximo a Cezinho foi descoberto em 2020. Tem cerca de 6 vezes a massa da Terra e está muito longe da estrela para hospedar água líquida. Em fevereiro de 2022, os astrônomos relataram a assinatura de um terceiro possível planeta, com apenas 1/4 da massa da Terra e tão próximo que orbita a estrela a cada 5 dias. Os irmãos Alfa. Próxima Centauri não é a estrela solo. Na verdade, é uma exceção em um sistema de 3 estrelas. Seus companheiros binários Alpha Centauri A e B orbitam seu centro de gravidade mútuo a cada 80 anos. Eles estão a cerca de 4,35 anos-luz da Terra e separados um do outro por cerca de 23 vezes a distância média entre o Sol e a Terra, ou aproximadamente a distância do Sol a Urano. Alpha Centauri, porém, não é mais o nome oficial do sistema. Em 2016, a União Astronômica Internacional, IAU, renomeou oficialmente Alpha Centauri A para Rigel Kentaurus, com base no seu antigo nome árabe, que significa Pé do Centauro. Como próxima, a estrela é encontrada na constelação de Centaurus. É a maior das 2 estrelas Alpha Centauri e a mais parecida com o Sol. Tem cerca de 10% mais massa do que o Sol e queima em amarelo brilhante. Tal como o Sol, é classificada como a estrela G2 e tem uma temperatura superficial em torno de 5.500 graus Celsius. Sua estrela companheira, comumente conhecida como Alpha Centauri B, tornou-se Toliman, sob a mudança da nomenclatura da IAU em 2016. Toliman é cerca de 10% menos massiva que o Sol, e como a estrela do tipo K, brilha mais laranja do que amarelo. Juntos, Rigel Kentaurus e Toliman brilham como uma estrela e são observáveis a olho nu como a terceira luz mais brilhante no céu noturno. Com a ajuda de um telescópio, os dois podem ser distinguidos um do outro.
Nenhum planeta foi confirmado orbitando as estrelas anteriormente conhecidas como Alpha Centauri, mas em março de 2012, os astrônomos publicaram um modelo de como seria um planeta do tamanho da Terra na zona habitável do sistema. Os seus cálculos produziram um mundo semelhante ao da Terra, em termos de conteúdo de água, mas mais rico em carbonos como grafite e diamante, e com um núcleo de ferro maior e com menos atividade de placas tectônicas. Estrela fugitiva. A próxima estrela na lista está a cerca de 6 anos-luz de distância. É a estrela de Barnard. A estrela é famosa não tanto pela sua composição. É uma anã vermelha bastante pequena e monótona. A estrela de Barnard tem uma distinção única de ser a estrela que se move mais rapidamente no céu, uma característica observada pela primeira vez pelo seu descobridor, o astrônomo americano Edward Emerson Barnard. Parece movimentar-se pelo céu, um comportamento que os astrônomos chamam de movimento adequado, a uma velocidade de 10,4 todos os anos, enquanto atravessa o espaço a 310.000 mph ou 500.000 km por hora. Como próxima a Centauri, a estrela de Barnard é uma estrela luminosa, tem vários bilhões de anos e um raio de 1/5 do raio do Sol. Se a estrela tem um sistema planetário, permanece uma questão em aberto e objeto de um cabo de guerra de destaque na comunidade. Se a estrela tem ou não um sistema planetário, permanece uma questão em aberto, e também é um objeto de cabo de guerra de décadas na comunidade astronômica. Na década de 1960, o holandês Peter van de Kamp afirmou ter encontrado evidências de 2 mundos gigantes, semelhantes a Júpiter. Imagens da estrela obtidas através de repetidas observações telescópicas sugeriram movimentos e arrepios que sugerem que a gravidade de um planeta próximo estava puxando. Mas isso foi descartado na década de 1970, com um erro de instrumento, quando uma revisão das placas fotográficas de Van de Kamp descobriu que todas as estrelas naquele campo de visão pareciam oscilar da mesma maneira e ao mesmo tempo, correspondendo às atualizações do telescópio. Um estudo de 2018 reivindicou fortes evidências de uma superterra, mas os escritores de ficção científica certamente querem que isso seja verdade. Desde a década de 1930, a estrela de Barnard e seus planetas fantasmas aparecido em livros, filmes e videogames, incluindo o Guia do Mochileiro das Galáxias. Próxima estrela, um lobo em roupas de estrela. A próxima estrela é a anã vermelha Wolf 359, cujo nome também foi mencionado como destaque na ficção científica, em um episódio de Star Trek The Next Generation, a Batalha do Lobo 359, que resultou na destruição de dezenas de naves da Federação pelos Borg. Wolf 359 é uma anã vermelha na constelação de Leão, a cerca de 7,9 anos-luz de distância. Apesar de sua proximidade, permanece indetectável a olho nu. É uma das menores estrelas conhecidas, mais próxima de diâmetro de Júpiter do que do Sol. Como próxima a Centauri e a estrela de Barnard, ela ocasionalmente brilha intensamente, e como a estrela de Barnard, ela se move pelo céu com movimento próprio, elevado inclusive. Foi identificada pela primeira vez pelo astrônomo alemão Max Wolf em seu catálogo de mais de 1000 estrelas em movimento rápido. A estrela não tem massa suficiente para inchar e tornar-se uma gigante vermelha, e os modelos sugerem que ela é totalmente conectiva, o que significa que o calor do centro se move até a superfície, transportado por massas gigantes de plasma. Em 2019, caçadores de planetas que procuravam centenas de anãs vermelhas próximas identificaram 2 mundos possíveis em órbita em torno da Wolf 359. Um deles é o Super Netuno, que orbita uma vez a cada 2.938 dias, e outro candidato, mais próximo, era considerado uma superterra quente, com um período de apenas 2,69 dias, mas observações subsequentes colocaram esse planeta em questão. Lalande 21.185 é uma das anãs vermelhas mais brilhantes perto da Terra, embora, como outros do tipo, ainda seja demasiado escuro para ser visto a olho nu. A 8 anos-luz de distância, pode ser encontrado na parte sul da Ursa Maior e mede um pouco menos da metade do tamanho do Sol, tanto em diâmetro quanto em massa. Jerônimo Lalande, um astrônomo francês do século XVIII que reuniu vastos catálogos de posições planetárias, descobriu a estrela. Também é conhecido como Gliese 411, sua designação no catálogo de estrelas Gliese. Os astrônomos têm alegado que a estrela alberga o seu próprio sistema planetário, pelo menos desde a década de 1950, quando Peter van de Kamp e sua aluna Sarah Lippincott relataram oscilações no seu movimento. Esses estavam sujeitos ao mesmo erro de instrumentos que os relatórios desacreditados de Van de Kamp foram expostos sobre planetas em torno da estrela de Barnard.
Separadamente, na década de 1990, os astrônomos George Gattelwood previam um planeta com 90% da massa de Júpiter, mas isso também não foi confirmado. Em maio de 2019, astrônomos, incluindo Rodrigo Dias, descreveram novas evidências de uma superterra em torno de Lalande 21.185, que orbita a cada 13 dias e é provavelmente quente demais para ser habitável. E em abril de 2022, os astrônomos relataram evidências de um planeta semelhante a Netuno, com uma órbita de cerca de 8 anos. Eles também descreveram dados que sugerem que um terceiro planeta pode orbitar a estrela com cerca de um período de 215 dias. Dias, que ajudou a descobrir esse mundo, diz que sua proximidade o torna alvo tentador para futuras missões de observação. Novos e enormes telescópios com espelhos com mais de 20 metros de diâmetro estão agora em construção, incluindo o Extremely Large Telescope e o Giant Magellan Telescope, ambos no Chile, que terão a capacidade de obter imagens diretas de tais mundos e sondar as suas atmosferas. Sirius A. Pode não haver estrela mais famosa do que Sirius A, a estrela mais brilhante do céu. Possui uma luminosidade mais de 25 vezes maior do que a do Sol e brilha em azul esbranquiçado. Seu diâmetro é cerca de 70% maior e sua massa é mais do que o dobro da do Sol. E sua temperatura superficial atinge 9.600 graus. Mas ao contrário do nosso Sol de meia-idade, com 4,6 mil milhões de anos, Sirius A é relativamente uma criança, com apenas 200 a 300 milhões de anos de idade, o que significa que se formou aproximadamente na mesma altura em que os primeiros dinossauros surgiram na Terra. Seu outro nome, Estrela do Cachorro, vem de sua posição privilegiada na constelação de Cão Maior, em latim, Cachorro Maior. Os antigos egípcios chamavam a estrela de Sophis e atribuíam a ela a inundação anual do Nilo, que aparece pela primeira vez no céu de verão antes do amanhecer, em meados de julho, mas Sirius A é apenas metade da história. Como Alpha Centauri, Sirius A está gravitacionalmente ligada a um companheiro estelar, Sirius B. Eles orbitam um do outro a 8,6 anos-luz de distância, com um período de cerca de 50 anos. Em meados do século XIX, o astrônomo alemão Friedrich, mas foi só depois da morte de Bessel que o astrônomo americano e fabricante do telescópio Alvan Graham Clark o avistou através de um telescópio. Sirius B é pequena, aproximadamente do tamanho da Terra, mas a sua dança estelar com a Sirius A sugere que tem aproximadamente a mesma massa que o Sol. Isso faz com que Sirius B, uma anã branca, remanescente e brilhante, é uma estrela que já queimou seu combustível de hidrogênio quase que no total. Curiosamente, em 140 d.C., o filósofo Ptolomeu descreveu Sirius como vermelha brilhante, levando alguns astrônomos a especular que Sirius B era então uma estrela gigante vermelha, ofuscando Sirius A, antes de entrar em colapso até o seu estado diminuto. Ainda não foram observados planetas em torno de Sirius A ou B. Os astrônomos têm flertado com a ideia da terceira estrela de baixa massa no sistema desde o final do século XX, sugerida por parentes irregulares orbitais, mas observações recentes do telescópio espacial Hubble eliminaram essa noção. Conheça agora Cetus. As duas últimas estrelas da lista são BL7 e UV7, ambas estrelas escuras e vermelhas da sequência principal de um sistema binário de cerca de 8,6 anos-luz de distância, na constelação do norte de Cetus, a Baleia. Descobertas no final da década de 1940, quando o astrônomo holandês-americano Luyten estava compilando uma lista de estrelas com alto movimento próprio. Elas também são conhecidas como Luyten 726-8A e Luyten 728-8B, ou coletivamente como Luyten 726-8 ou Gliese 65. Eles orbitam seu centro de massa comum uma vez a cada 26,5 anos, e cerca de 5,5 vezes a separação da Terra ao Sol, embora a distância entre eles se expanda e diminua dramaticamente ao longo desse tempo, porque a órbita é muito excêntrica. O V7 e BL7 são fisicamente quase idênticas. Cada uma tem cerca de 1/10 da massa do Sol e um raio de cerca de 14% do raio do Sol. Ambas são estrelas luminosas. O V7, de temperamento mais violento, foi o primeiro exemplo conhecido dessa categoria. Pouco depois da descoberta da estrela em 1948, os astrônomos observaram que a explosão UV7 se tornou 4 magnitudes mais brilhante, com a sua temperatura efetiva a subir para mais de 10.000 graus. Após a explosão, a estrela esmaneceu rapidamente. Hoje, as estrelas flamejantes são frequentemente chamadas de estrelas variáveis, UV7. Ao longo de décadas, os investigadores observavam erupções de ambas as estrelas,
em Luyten 726-8, noutros comprimentos de onda além da luz visível com raio-x e infravermelho. Embora a variabilidade estelar possa surgir de muitas causas, pensa-se que as erupções nas estrelas UV7 são o análogo mais próximo das erupções do nosso próprio Sol, impulsionadas pelos campos magnéticos enrolados das estrelas. Muito bem, não é provável que conseguimos visitar nem mesmo os nossos sistemas estelares vizinhos mais próximos tão cedo, mas os nossos telescópios proporcionam-nos informações valiosas sobre eles e suas atividades. Também vale a pena ponderar como o Sol poderia aparecer para quaisquer habitantes desses sistemas vizinhos. Com as suas explosões e a rica diversidade de planetas, seria provavelmente um objeto atraente para qualquer astrônomo extraterrestre, especialmente aqueles baseados em torno da estrela Wolf 359, de onde a Terra parece transitar pelo Sol. Entre os habitantes deste canto da galáxia, a nossa estrela natal poderia ser apenas a mais fascinante de todas. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A todos os Gifernautas, um forte abraço e nos vemos em breve.